Vocês sabiam que existem diferentes tipos de supernovas e que elas diferem em termos de sua produção energética? Ou que, além das supernovas, existem também as quilonovas, colisões de estrelas, onde ocorrem eventos completamente diferentes daqueles que acontecem com seus pares que têm o prefixo super? Hoje vamos explorar o fascinante mundo das supernovas e quilonovas. Uma vez que vocês vão conhecer a supernova mais recente próxima da Terra, descoberta pelo amador japonês Puichi Takaki no dia 19 de maio, na galáxia do Roda de Fogo, que fica a 21 milhões de anos-luz de distância. Os cientistas estão entusiasmados, pois um evento desse tipo raramente ocorre perto da Terra. Outro tópico envolve o supergigante vermelho Betelgeuse. No passado, a estrela gigante mostrou variações de brilho estranhas. Atualmente, os astrônomos estão novamente se perguntando se a estrela explodirá em uma supernova e quando isso poderia acontecer. Vamos investigar as variações de brilho e queremos descobrir o que realmente está acontecendo em Betelgeuse e se podemos realmente nos preparar para uma supernova. Porém, não abordaremos apenas assuntos atuais. Visitamos uma supernova observada quase 1000 anos atrás e vemos como os restos parecem hoje. A nebulosa do Caranguejo é um objeto celeste bem conhecido por todos. Além disso, daremos uma olhada nas colisões de estrelas de nêutrons e nos emocionantes eventos que podem resultar disso. Killer Novel. O que há com essas estranhas colisões de estrelas, você descobrirá neste documentário. E agora, vamos visitar as explosões estelares, colisões e colapsos nucleares. Eventos que às vezes podem ser observados ao longo de bilhões de anos-luz e que têm um impacto devastador em seu ambiente. Koichi Itagaki é um astrônomo amador. Ele apontou seu telescópio no 19. Em maio de 2023, ele apontou para a constelação da Ursa Maior e observou a galáxia Roda de Fogo, também conhecida como M101. Ela é uma das maiores vizinhas conhecidas da Via Láctea, com um braço espiral e localizada a 21 milhões de anos-luz de distância. De repente, Itagaki viu um ponto brilhante na ilha estelar que não havia brilhado antes. Imagens automatizadas da Zwicky Transient Facility ajudaram a determinar a posição. Para confirmar a posição desta nova supernova, a galáxia M101, também conhecida como Pinwheel ou galáxia Roda de Fogo, fica a aproximadamente 21 milhões de anos-luz da Terra. É uma galáxia espiral, semelhante à nossa própria Via Láctea, e é conhecida por seus impressionantes braços espirais, que têm uma aparência fotogênica. Mais detalhes sobre a galáxia serão apresentados no fim do capítulo. A supernova descoberta por Itagaki recebeu o nome de Supernova 2023 IXF, onde supernova significa supernova e 2023 refere-se ao ano da descoberta. Trata-se de uma supernova do tipo 2. Aqui, estrelas particularmente massivas esgotam seu combustível nuclear e finalmente colapsam. Isso acontece em uma explosão gigantesca que destrói a estrela e deixa para trás uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Elas também são chamadas de supernovas de colapso do núcleo, porque envolvem o núcleo, que colapsa, e as camadas da estrela são ejetadas. Mas por que as supernovas são tão importantes para a astronomia? Os astrônomos não podem simplesmente aprender algo sobre a vida e o desenvolvimento das estrelas ao observá-las? A observação e análise de supernovas oferecem valiosos insights sobre os ciclos de vida das estrelas e os processos que ocorrem desde seu nascimento até sua morte. Em especial, as supernovas do tipo 2 são interessantes, pois sinalizam o término do ciclo de vida de uma estrela massiva. Como a supernova 2023, IXF está relativamente próxima na escala de distância cósmica, ela oferece uma rara oportunidade de observar e estudar uma supernova em grande detalhe. Astrônomos podem obter dados cruciais sobre o ambiente estelar pré-explosão ao estudar a supernova e seus efeitos. Isso pode ajudar a expandir nosso entendimento sobre o desenvolvimento de galáxias e os processos que contribuem para a formação e evolução das estrelas. De modo geral, o material do astro massivo produzido pela fusão nuclear é ejetado para o espaço durante uma supernova. Lá, ele pode interagir com nuvens de H2, nuvens de hidrogênio ionizado, e provocar o colapso delas. A nuvem de hidrogênio, agora enriquecida com elementos da estrela gigante, colapsa e forma novas estrelas, que então contêm uma maior quantidade de elementos mais pesados, como oxigênio, carbono e outros. Para os astrônomos, elementos mais pesados são aqueles com massa superior ao hélio. Isso também é conhecido como metalicidade estelar. Elementos como silício, ferro e outros, por exemplo, formam a matéria-prima para sistemas planetários com corpos celestes terrestres.
Astrônomos acreditam que o sistema solar se originou de uma nuvem interestelar de hidrogênio enriquecida com elementos mais pesados, já que o Sol possui alta metalicidade e alguns planetas terrestres. Essa reciclagem estelar também formou muitas novas estrelas em nossa Via Láctea a partir de supernovas prévias. O Sol está percorrendo sua jornada pelo centro da Via Láctea através de uma área espacial denominada floco local. Esta se encontra na bolha local. O floco é composto principalmente por hidrogênio e hélio, com traços de elementos mais pesados originários de supernovas. Eles foram gerados quando, há milhões de anos, supernovas empurraram o gás interestelar com suas frentes de explosão. Nas bordas do floco local, novas estrelas são geradas, ou seja, onde a nuvem de hidrogênio interestelar colapsou devido às explosões de supernova. Como humanidade, atravessamos atualmente uma região espacial pobre em matéria. Uma nova supernova foi observada na galáxia Feurat, também chamada de Messier 101 ou New General Catalogue 5457. Ela oferece uma vista deslumbrante no céu estrelado e é um objeto de estudo fascinante para astrônomos em todo o mundo. Ela está como que embutida na constelação da Ursa Maior, a uma distância estimada de cerca de 21 milhões de anos-luz da Via Láctea. Com um tamanho impressionante de cerca de 170 mil anos-luz, ela supera em muito a nossa própria Via Láctea e destaca sua beleza com aparentemente incontáveis estrelas brilhantes, nuvens de gás e poeira. A estrutura impressionante desta galáxia, que lembra uma roda de fogo brilhante, deu-lhe o seu nome característico. A galáxia situa-se na constelação de Ursa Maior. Embora no alemão esteja conotado como masculino, é na verdade uma tradução errada, pois Ursa é a palavra latina para ursa. O nome vem da mitologia grega, onde a ninfa Calisto foi transformada em uma ursa por Zeus e mais tarde colocada no céu para protegê-la da ira da deusa Hera. Daí a forma feminina ursa em Ursa Major. Mas voltemos à roda de fogo. Os braços espirais da ilha estelar abrigam muitas estrelas novas. As regiões onde as estrelas nascem são chamadas de regiões H2 e são compostas por gás hidrogênio ionizado, que, sob a influência de novo, brilha devido à formação de estrelas quentes. Essas regiões formadoras de estrelas são grandes e numerosas o suficiente para serem observadas até com telescópios amadores. Uma característica notável é a presença de muitos restos de supernovas na galáxia, o que sugere que houve várias estrelas massivas em M101 no passado recente que terminaram suas vidas em explosões espetaculares. Na verdade, foi apenas no ano de 2011 que a penúltima supernova, chamada Supernova 2011 Ferro, foi descoberta na galáxia Roda de Fogo. Ela foi uma das supernovas mais brilhantes e próximas das últimas décadas, oferecendo uma oportunidade sem precedentes para a observação e estudo deste fenômeno estelar. O núcleo da galáxia Roda de Fogo é outra característica muito notável dessa galáxia. Ao contrário de muitas outras galáxias espirais, a M101 não possui uma barra central distinta. Em vez disso, encontramos um núcleo distinto, quase simétrico, cercado por uma estrutura espiral expansiva. Além disso, o núcleo da galáxia parece ser rico em estrelas mais antigas, vermelhas e amarelas, enquanto os braços espirais apresentam um grande número de estrelas mais jovens e azuis. Esse esquema de cores é típico para galáxias espirais e indica a história de formação estelar da galáxia. A galáxia Roda de Fogo é a mais brilhante do grupo M101, uma coleção de cerca de 50 galáxias. A análise dos movimentos e interações dessas galáxias pode ajudar os astrônomos a compreender melhor as forças gravitacionais que as mantêm unidas e determinam seus movimentos. Além disso, a galáxia Roda de Fogo foi usada para calibrar a chamada escada de distância extragaláctica, uma ferramenta importante para determinar a distância até galáxias distantes. Com sua beleza e suas características notáveis, a galáxia Roda de Fogo oferece uma visão impressionante das maravilhas do universo. Em Supernova 2023 IXF, podemos observar muito bem a causalidade se espalhando à velocidade da luz. Qualquer informação neste universo está vinculada a essa velocidade máxima e finita. Embora o colapso do núcleo da estrela gigante tenha ocorrido há mais de 20 milhões de anos em nosso tempo, só sabemos disso agora, porque as informações só nos alcançaram em 2023. Em outras palavras, para nós, esse evento não aconteceu há 20 milhões de anos, mas sim agora.
A velocidade da luz é a velocidade da causalidade. E o que seria mais emocionante do que chegar agora a um objeto celestial que está muito próximo de nós e, se explodir em uma supernova, talvez iluminará todo o globo terrestre? Qualquer um que acompanhe meu canal conhecerá esse nome. Betelgeuse, o supergigante vermelho, um ponto brilhante vermelho no ombro da constelação de Órion. Embora já seja muito brilhante e perceptível a olho nu, a estrela atraiu ainda mais olhares nos últimos anos devido a mudanças significativas em sua aparência. Ocorreram flutuações inesperadas em seu brilho que ainda não são totalmente compreendidas. Nas últimas semanas antes da publicação deste vídeo, a estrela brilhou temporariamente mais de 50% mais do que o normal, o que atraiu novamente a atenção tanto de observadores amadores do céu quanto de astrônomos profissionais. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Eles esperam com esperança por um espetáculo celestial histórico, porque um dia, Betelgeuse terminará sua vida em uma explosão de supernova, e nós, terráqueos, teremos um lugar privilegiado para este espetáculo cósmico a apenas 650 anos-luz de distância de nossa perspectiva planetária. Mas o brilho atual anuncia o iminente grande estrondo de Betelgeuse? E como seria uma supernova tão próxima? Apesar dos desejos fervorosos dos astrônomos, é extremamente improvável que alguém que vive hoje verá a grande explosão de Betelgeuse. Com base no brilho, cor, tamanho e idade estimada da estrela, os astrônomos acreditam que Betelgeuse ainda está nos estágios iniciais da fusão de hélio em carbono, que então deve se fundir em oxigênio, seguido por silício e finalmente ferro. Neste ponto, o núcleo de Betelgeuse não será mais capaz de ganhar energia de mais reações de fusão, o que levará a estrela a colapsar sob seu próprio peso e explodir em pedaços. Em resposta à pergunta de todas as perguntas, Jared Goldberg, astrofísico no Flatiron Institute em Nova York, diz que sabemos que Betelgeuse em breve irá explodir, mas em breve significa em algum momento, nos próximos 10.000 a 100.000 anos. Eu não apostaria minha carreira que Betelgeuse vai explodir exatamente agora. No entanto, quando esse dia chegar, será de tirar o fôlego. O primeiro presságio da supernova seria uma onda de neutrinos fantasmagóricos, emitidos durante o colapso da estrela e que de repente inundariam a Terra, iluminando detectores ao redor do mundo. Logo depois, quando fótons de alta energia emergissem da densa nuvem em expansão de destroços estelares, começaria o verdadeiro espetáculo de fogos de artifício. Nesse sentido, Jared Goldberg diz que o que veríamos é que Betelgeuse se torna realmente brilhante. Cerca de 100.000 vezes mais brilhante do que o normal em um período de uma semana. Dependendo da intensidade da explosão, ela poderia se tornar talvez um quarto ou metade tão brilhante quanto a lua cheia, concentrada em um único ponto de luz, brilhante o suficiente para ser visível durante o dia e para projetar sombras nítidas à noite. E o espetáculo duraria tempo suficiente para que todos pudessem vê-lo. Como Goldberg disse, permanece muito brilhante por um período bem longo. Quero dizer, longo para um ciclo de notícias, curto para uma vida humana, infinitamente curto para a vida de uma estrela. Para os astrônomos, a explosão e suas consequências seriam um marco, oferecendo uma oportunidade única para observações de perto que certamente revelariam uma ampla gama de descobertas surpreendentes. Aqueles com medo dessa explosão estelar podem relaxar, pois nós humanos não sofreremos efeitos prejudiciais da própria explosão. Mas a longa história da observação humana de supernovas deixa claro que o evento ainda teria consequências. Nesse sentido, Brian Penprace, astrônomo da Zucker University of America, diz que o céu mudaria de forma tão dramática e seria tão visível para todos que realmente provocaria uma enorme reação em todo o mundo. Observadores de estrelas antigos viam supernovas como maus presságios, afirmou Penprace. E na era atual de desinformação e negação da ciência, o fim de Betelgeuse poderia provocar algumas reações perturbadoras. Segundo Penprace, em nossa época, onde as pessoas já estão um pouco instáveis, a explosão de uma estrela como essa certamente provocaria muitas especulações divertidas, interessantes e talvez até alarmantes de diferentes grupos populacionais. No entanto, não se pode dizer se haveria teorias da conspiração e se governos ou indivíduos ricos seriam responsabilizados por esses grupos pela supernova. Se uma supernova ocorrer, a humanidade atual já estará extinta. Porém, a maioria das pessoas está totalmente alheia aos eventos celestes.
Para eles, ele simplesmente está lá, às vezes com nuvens, outras com sol, e à noite surgem as estrelas. Em suma, as pessoas estão alienadas do céu e não sabem nada sobre os eventos monstruosos que fervem nas cozinhas estelares da Via Láctea. Contudo, a humanidade não poderia ignorar a supernova de Beta Egoise. Ser arrancado desta completa inconsciência do céu por algo tão dramático quanto isso teria um impacto enorme. Pampraes espera que este evento reacenda um interesse global em astronomia em toda a civilização. As escapadas modernas de Beta Egoise, no entanto, não precisam terminar com um estrondo. O supergigante vermelho passou por variações notáveis de brilho nos últimos anos. Um evento fascinante, conhecido como Grande Escurecimento, ocorreu na segunda metade de 2019 e início de 2020, quando o brilho da estrela diminuiu quase 25%. Descobriu-se que um resfriamento na superfície de Betelgeuse causou uma enorme nuvem de poeira que se condensou na estrela. Essa nuvem foi então expelida e cobriu parcialmente Betelgeuse, fazendo com que parecesse escurecer. Contudo, Betelgeuse é famosa por suas flutuações regulares de brilho. O maior desses períodos é de cerca de 5,9 anos e outro é de 400 dias. No entanto, parece que o evento de grande escurecimento causou algumas alterações nessas flutuações. Um estudo recente descobriu que o ciclo de 400 dias aparentemente foi reduzido pela metade. Esses ciclos de pulsação são impulsionados pela expansão e contração no interior da estrela. Acreditava-se que uma coluna convectiva dentro de Betelgeuse poderia ter subido, fornecendo o material que se desprende da estrela. Essa ascensão poderia ter perturbado as fases do ciclo de 400 dias, gerando um ciclo de cerca de 200 dias que a estrela exibe atualmente. Desde o grande escurecimento, Betelgeuse aumentou de brilho de maneira incomum. Quando escrevi este roteiro para o vídeo, a estrela estava aproximadamente em 142% de sua luminosidade normal, com um pico recente de aproximadamente 156% em abril de 2023. Atualmente, o supergigante vermelho é a 7ª estrela mais brilhante no céu, subindo de sua posição normal como a 10ª. Suspeita-se que Beta Egoise ainda esteja instável após o grande escurecimento e que seu atual aumento de brilho provavelmente também esteja relacionado com contínuas contrações internas. Apesar de suas contínuas flutuações de brilho, os cientistas preveem, no entanto, que Beta Egoise eventualmente retornará à normalidade e continuará a viver seus milénios crepusculares de forma relativamente pacífica, pelo menos por algum tempo. Portanto, parece que ainda poderemos mostrar Beta Egoise no céu noturno para nossos filhos e netos e contar-lhes sobre as mudanças que a estrela gigante passou nos anos de 2010 e 2020. Beta Egoise e a supernova encontrada na galáxia do Roda de Fogo se referem a um tipo específico de explosões estelares, um colapso do núcleo ou supernova tipo 2. Vamos agora ver quais explosões estelares existem e quais realmente merecem o nome de explosão. Quando falamos sobre a supernova 2023 EXF ou discutimos as variações de brilho de Beta Egoise, temos em mente explosões estelares espetaculares, das quais, no entanto, não existem muitas em nossa Via Láctea. Mas o que são supernovas, afinal? Realmente explode uma estrela? Mudanças na composição da estrela, sua explosão ou um enorme surto de brilho são geralmente referidos pelo termo nova em suas diferentes manifestações. Nova significa novo. No entendimento original da palavra, acreditava-se que uma nova era uma nova estrela, quando algo correspondente era visto no céu. Quando entra em cena uma supernova, não estamos falando apenas de uma explosão estelar. O termo se refere a uma coleção de vários processos. As supernovas têm o hábito de poder brilhar milhões ou bilhões de vezes mais do que estrelas médias como o Sol. Se estrelas gigantes como Beta Egoise ou Antares se transformassem em supernovas perto da Terra, seriam tão brilhantes que poderiam ser vistas até mesmo no céu diurno, sendo tão brilhantes quanto a Lua. Na astronomia, conhecemos dois mecanismos principais pelos quais as estrelas podem se transformar em supernovas. Uma supernova do tipo 1A, que precisa de duas estrelas, e a supernova de colapso do núcleo, que precisa apenas de uma estrela. Vamos começar com a supernova do tipo 1A. Aqui estamos em um sistema binário, onde duas estrelas orbitam uma a outra.
A estrela mais massiva rapidamente se torna um gigante vermelho ou supergigante que agora passa gás para a segunda estrela, envolvendo-a e fazendo-a crescer. O gigante vermelho agora deu tanto material que apenas seu núcleo permanece. As estrelas se aproximam dentro de uma concha comum que é feita do material da estrela gigante original, porque as forças de fricção do material desaceleram ambos os objetos, fazendo com que suas órbitas se aproximem. O núcleo da estrela gigante colapsa e se torna uma anã branca. São compostos principalmente de carbono e representam os restos de estrelas que tinham aproximadamente a massa do nosso Sol ou um pouco mais. Anãs brancas são extremamente densas e também conhecidas como cadáveres estelares. Elas costumam ter o tamanho da Terra, mas concentram muita massa em um ponto pequeno. Se o nosso Sol se tornasse uma anã branca, ele perderia muito brilho, mas manteria quase toda sua força gravitacional. Para os planetas em nosso sistema solar, pouco mudaria gravitacionalmente, mas Mercúrio, Vênus e provavelmente também a Terra seriam engolidos pelo gigante vermelho em que o Sol se transformará. O sistema planetário provavelmente continuaria a existir, mesmo com órbitas ligeiramente alteradas, já que o Sol perderá massa considerável devido aos ventos solares nos próximos bilhões de anos. Mas vamos voltar ao nosso sistema de estrelas duplas, no qual uma estrela já expeliu suas camadas e se tornou uma anã branca. Anãs brancas não podem se tornar infinitamente pesadas e possuem um limite de massa, que na astronomia é chamado de limite de massa de Chandrasekhar. Ela recebeu o nome do astrofísico indiano-americano e vencedor do Prêmio Nobel Subrahmanian Chandrasekhar, e descreve que uma anã branca pode ter no máximo um peso de 1,44 massas solares. Se ele crescer além disso, como é o caso em nosso sistema binário apertado, então a anã branca colapsa e explode em uma supernova espetacular, na qual todo o cadáver estelar é despedaçado. Enquanto nada mais resta desta estrela compacta, a estrela companheira, o gigante vermelho, é lançada para longe pela força incrivelmente grande da explosão de seu antigo parceiro. As supernovas do tipo 1A, aliás, funcionam excelentemente para determinar a distância de galáxias distantes, por isso são muito úteis para os astrônomos medirem o universo e as distâncias entre as galáxias. Os astrônomos também usam isso para determinar a constante de Hubble, que é a taxa na qual o universo está se expandindo aceleradamente. Um dos eventos do tipo 1A mais conhecidos é o supernova 1994D. Descoberta em 1994 na galáxia New General Catalogue 4526, a cerca de 50 milhões de anos-luz de distância de nós. Foi encontrada pelo astrônomo Amos Yahoo e sua equipe durante uma busca sistemática de galáxias e ficou famosa porque ocorreu em uma galáxia próxima e bem estudada. A proximidade da 1994D com a Terra permitiu aos astrônomos observar detalhadamente desde o início até o fim do processo de supernova. Uma das descobertas mais interessantes relacionadas à supernova 1994D foi a constatação de que a luz da supernova estava polarizada, o que indica uma assimetria na explosão. Isso contradiz a ideia tradicional de que a explosão de uma supernova do tipo Ia é esfericamente simétrica. O termo polarização se refere à orientação das oscilações de uma onda. No caso da luz, essas oscilações podem ocorrer em qualquer direção. Porém, quando a luz é polarizada, ela oscila em uma direção específica. Um exemplo disso é a luz que é refletida por uma superfície de água lisa e cujas reflexões são polarizadas. Essa polarização pode ser reduzida por lentes especiais, como as de óculos de sol polarizados. A assimetria indica que a explosão não foi uniforme em todas as direções. Em vez de uma forma perfeita de esfera, onde todas as partes da explosão se expandem uniformemente em todas as direções, os dados sugerem que algumas partes da explosão foram mais rápidas ou mais intensas do que outras. Ao investigar supernova 1994, os pesquisadores descobriram que a luz da supernova estava polarizada. Foi uma descoberta surpreendente, pois acreditava-se que as explosões de supernovas do tipo 1 eram esféricas. São simétricas, ou seja, expandem-se igualmente em todas as direções. No entanto, a polarização da luz indica que a explosão apresentava certa assimetria, com algumas partes da explosão sendo mais intensas ou rápidas do que outras. Essa descoberta teve impactos significativos em nosso entendimento sobre explosões de supernovas e como elas afetam seus arredores.
Além disso, foram feitas medições precisas do declínio de brilho com supernova 1994D. Os resultados confirmaram as previsões teóricas e apoiaram a suposição de que as supernovas do tipo Ia, apesar de seus padrões de explosão assimétricos, são medidas de distância cósmicas confiáveis. O outro tipo de supernovas que vamos analisar agora é a supernova de colapso do núcleo, que os astrônomos acreditam que Beta Egoise irá se tornar. Quais são os mecanismos envolvidos quando o núcleo de uma estrela gigante colapsa? Quando uma anã branca explode e se transforma em uma supernova do tipo 1A, é a única vez que realmente se trata da explosão de uma estrela inteira. Uma supernova de colapso do núcleo é um tipo totalmente diferente de supernova. Neste caso, apenas uma estrela está envolvida e não é o objeto completo que explode. Em vez disso, o material no núcleo é transformado em uma forma completamente diferente de matéria. Mas como funciona o processo que leva ao colapso do núcleo de uma estrela gigante massiva? Como qualquer outro objeto no universo composto por matéria visível, as estrelas também estão sujeitas à gravidade. Em seu interior, elas fundem hidrogênio em hélio ou hélio e outras matérias em elementos ainda mais elevados, sob alta pressão e temperatura incrível. As estrelas não colapsam porque a fusão nuclear em seu interior cria uma pressão contrária que as protege do colapso. Como os produtos da fusão no núcleo da estrela, como o hélio, são sempre mais pesados do que os elementos dos quais se originam, o núcleo se torna cada vez mais denso ao longo de milhões de anos. Quando atinge uma certa densidade, o hélio sofre fusão e se transforma em elementos mais pesados, como o carbono. Em estrelas com massa muito maior que a do Sol, elementos ainda mais pesados que o carbono são criados, como o néon. Essas estrelas podem gerar elementos muito altos em seu interior. Isso também pode ser chamado de produção de elementos através de fusões nucleares em estrelas. Porém, eventualmente, o núcleo de uma estrela gigante chega ao seu limite. Como cada fusão representa um ganho de energia para a estrela, que constrói a pressão contrária à gravidade, a fusão de ferro não é mais possível, pois requer mais energia do que a produzida. A estrela gigante, portanto, acumula ferro em seu interior, tendo assim um núcleo de ferro e camadas superiores de outros elementos mais leves. O núcleo de ferro começa a colapsar, pois não ocorre mais fusão e não é mais possível construir uma pressão contrária à gravidade. As camadas externas da estrela colapsam para dentro, pois não conseguem mais resistir à força da gravidade. A área do núcleo condensou tanto que agora consiste apenas em nêutrons. Ele não pode ser mais comprimido, então as camadas que caem de fora para o núcleo ricocheteiam e deixam a superfície da estrela com velocidade extremamente alta. Nesse processo, eles arrastam massas solares de material. Assim que essas frentes de choque refletidas pelo núcleo de nêutrons chegam à superfície, a supernova se torna visível para nós e, se ocorrer perto o suficiente da Terra, pode ser vista a olho nu. Uma supernova de colapso de núcleo famosa é a supernova 1054, também conhecida como Nebulosa do Caranguejo, um dos objetos celestes mais icônicos já capturados pelo Hubble e outros telescópios. A supernova 1181, observada por astrônomos chineses em 1181, também pertence a esta categoria. A supernova do Nebulosa do Caranguejo, descoberta quase 1000 anos atrás, é um dos eventos mais memoráveis na história da astronomia e é um dos objetos celestes mais estudados na Via Láctea. Os primeiros relatos deste evento vêm da antiga China. Astrônomos chineses observaram no 4 julho de 1054 e documentaram o súbito aparecimento de uma estrela convidada no céu. A nova estrela era tão brilhante que podia ser vista durante o dia por 23 dias e à noite por quase 2 anos. O brilho do objeto era tão impressionante que superava até a luminosidade da lua cheia. Cientistas teorizam que objetos e seres vivos chegaram a projetar sombras por alguns dias. Tão brilhante foi esse evento. Mas não apenas os observadores chineses notaram esse evento celeste. Há também registros do Japão e do Oriente Médio, e até mesmo no Novo Mundo há evidências de sua observação. Os índios Anasazi, do sudoeste dos Estados Unidos da América, podem ter criado uma pintura rupestre desta supernova. Supernova 1054 foi o fim dramático de uma estrela extremamente massiva que, após esgotar seu hidrogênio, se transformou em uma supergigante vermelha.
Durante seu desenvolvimento, a estrela iniciou a fusão de hélio em seu núcleo, gerando carbono e oxigênio como subprodutos. Por fim, após a estrela passar por diversos processos de fusão, seu núcleo se tornou composto primariamente de ferro. Este foi o ponto em que a estrela não pôde mais gerar energia através da fusão, levando ao seu colapso catastrófico e à subsequente explosão. Essa enorme explosão lançou a maior parte da camada externa da estrela no espaço, deixando para trás um núcleo extremamente denso e de rápida rotação. O 28 a 30 km 30 vezes por segundo. Embora isso pareça uma rotação rápida, não é nada comparado a pulsares ou magnetars. Você ouvirá mais sobre estes últimos adiante neste documentário. A explosão da supernova originou a nebulosa do Caranguejo, uma imensa nuvem de gás e poeira em expansão. A nebulosa se estende por uma região de cerca de 10 anos-luz e continua a se expandir a uma velocidade de cerca de 1.500 km por segundo. Descoberta em 1733 pelo astrônomo britânico John Bevis, a nebulosa recebeu esse nome devido à sua semelhança com uma carapaça de caranguejo, como visto em fotografias dos séculos 19 e 20 que... A imagem que vemos aqui é uma das mais famosas gravações astronômicas dos tempos modernos e representa uma imagem em mosaico, uma das maiores já feitas pelo telescópio espacial Hubble da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Os filamentos de cor laranja são os restos rasgados da estrela e consistem principalmente de hidrogênio. A estrela de nêutrons que gira rapidamente, que está embutida no centro da nebulosa, é o dínamo que alimenta o brilho azulado espectral interno da nebulosa. A luz azul é emitida por elétrons que orbitam em alta velocidade, as linhas de campo magnético da estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons, como um farol, emite dois feixes que parecem pulsar 30 vezes por segundo devido à rotação. A imagem foi composta por 24 fotos individuais tiradas pela câmera planetária e de campo amplo 2 do telescópio Hubble, distribuídas ao longo de um ano, em outubro de 1999, janeiro de 2000 e dezembro de 2000. As cores na imagem mostram os diferentes elementos que foram expelidos durante a explosão. O azul nos filamentos externos da nebulosa representa oxigênio neutro, o verde é enxofre ionizado e o vermelho, oxigênio duplamente ionizado. Essas explosões de supernova com colapso do núcleo também são chamadas de supernova hidrodinâmica, porque a área do núcleo da estrela colapsa, enquanto no tipo Ia, o anão branco inteiro explode. Nas variantes de colapso do núcleo, resta uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, razão pela qual os astrônomos também dizem que não é toda a estrela que é destruída, mas a área do núcleo é transformada, e suas camadas externas são lançadas para fora com velocidade de expansão rápida. Portanto, só podemos falar de uma explosão estelar em uma supernova do tipo 1, enquanto o tipo 2 representa mais uma conversão de matéria. Vocês ouviram como diferentes variantes de supernova podem surgir. O Nebulosa do Caranguejo mostra de forma impressionante o que acontece quando uma estrela descarta suas camadas e transforma seu núcleo, mas o assunto são as supernovas. E se deixarmos de lado o super e considerarmos apenas uma nova? Vamos mais uma vez para um sistema binário estreito, pois são necessárias duas estrelas para criar uma nova. Semelhante às supernovas, quando falamos de uma nova, estamos nos referindo a um surto de brilho em uma estrela. Porém, diferente de suas irmãs e irmãos mais velhos, as novas têm bem menos energia. Embora elas contribuam significativamente para a química das galáxias. Uma nova ocorre em um sistema binário de estrelas, onde existe uma parceria desigual entre duas estrelas. Geralmente temos uma anã branca que suga matéria de seu parceiro menos compacto. Como as forças gravitacionais do cadáver estelar estão limitadas a um volume de espaço muito menor e seu grande parceiro possui uma densidade 100.000 vezes menor, o menor pode roubar matéria do maior. Devemos lembrar que a anã branca é apenas do tamanho de Vênus ou da Terra. O sistema binário é comparável a uma dança cósmica, onde o parceiro maior geralmente possui até mais massa e a anã branca orbita ao seu redor. O centro gravitacional do sistema se encontra em algum ponto dentro da estrela maior. Isso se refere a qualquer ponto no espaço ao redor do qual os dois corpos celestes orbitam. Isso é chamado de baricentro. Baricentros ocorrem em todos os sistemas múltiplos.
A Terra tem um baricentro comum, localizado dentro da esfera terrestre. Com a Lua, Plutão e Charon têm um baricentro comum, sim. Até mesmo o Sistema Solar tem um baricentro comum, cujo centro de gravidade ainda está no Sol, mas não em seu núcleo. Como em uma supernova do tipo 1A, a matéria se acumula na superfície do anão branco e forma uma camada densa e quente de gás hidrogênio. Um processo que pode durar apenas algumas décadas até alguns milhares ou até milhões de anos. A quantidade de material acumulado depende da proximidade entre as duas estrelas. Nesse processo, o anão branco rouba cada vez mais material do seu companheiro, quanto mais se aproxima da estrela maior. Enquanto o cadáver estelar continua a roubar mais material, a temperatura e a pressão em sua superfície aumentam cada vez mais ao longo do tempo, à medida que mais material é acumulado. Quando a pressão e a temperatura na superfície do anão branco finalmente atingem um ponto crítico, os átomos de hidrogênio começam a fundir, liberando uma enorme quantidade de energia na forma de luz e calor. Esse processo explosivo é o que observamos como uma nova. O anão branco, que anteriormente coletava matéria de seu companheiro de forma relativamente tranquila, de repente brilha intensamente e muitas vezes se torna tão brilhante que pode ser observado a olho nu. Esse aumento dramático de brilho pode durar alguns dias até um mês, antes de diminuir gradualmente. Diferentemente de uma supernova do tipo 1A, o anão branco permanece intacto em uma nova, pois ele é muito compacto e a explosão gerada não é suficiente para destruí-lo. Depois que a nova se acalma e o brilho do sistema retorna ao normal, o anão branco começa a coletar matéria de sua estrela parceira novamente e todo o processo começa de novo. Por isso, os astrônomos se referem a uma nova como um fenômeno cíclico e repetitivo. As novas fornecem insights sobre a dinâmica de sistemas binários de estrelas, os atributos de anões brancos e a natureza das explosões estelares. Por isso, as novas também desempenham um papel importante na cosmologia, pois podem ser usadas como velas padrão para medir distâncias no universo. Ao medir o brilho de uma nova e compará-la com seu brilho real conhecido, é possível estimar muito bem a distância até ela. E isso é algo que ela tem em comum com as supernovas termonucleares do tipo 1A. Anões brancos são, portanto, um presente para os astrônomos, pois facilitam muito o seu trabalho. As novas, a propósito, desempenham um papel importante na produção de elementos pesados através de um processo chamado nucleossíntese. Este processo refere-se à criação de novos núcleos atômicos a partir de núcleos existentes e envolve uma série de reações nucleares que produzem diferentes elementos e isótopos. Em uma nova, a nucleossíntese ocorre quando a matéria acumulada em uma anã branca explode por reações termonucleares. Essas reações geralmente começam com elementos leves como hidrogênio e hélio. Vamos nos aprofundar mais nos processos da nova. Durante a explosão da nova, a temperatura no material de agressão em uma anã branca aumenta drasticamente, iniciando a queima de hidrogênio. Até aqui, tudo bem. As reações de queima de hidrogênio geram hélio e muita energia. Como a temperatura aumenta mais, outros processos de combustão nuclear, como a combustão de hélio, podem começar. Essas reações também podem ser catalisadas pelo chamado ciclo do carbono-nitrogênio-oxigênio, que atua como catalisador para a combustão do hidrogênio e produz diferentes isótopos de carbono, nitrogênio e oxigênio. Mesmo quando uma nova ocorre na superfície de uma anã branca, pode ser um processo de alta energia. A natureza explosiva da nova faz com que o material seja processado em condições de alta temperatura e densidade, o que leva à síntese de elementos pesados. Isso acontece através de vários processos, incluindo o processo S, ou a captura lenta de nêutrons, que leva à formação de elementos como estrôncio, ítrio e zircônio. Esse processo ocorre quando a taxa de fluxo de nêutrons é menor que a taxa de decaimento dos núcleos instáveis. Nessas condições, os núcleos podem capturar nêutrons e transformá-los em isótopos mais pesados. Na Via Láctea, cerca de 10 novas são descobertas todos os anos. Como são eventos energeticamente menos intensos do que as supernovas, muitos não são vistos. Astrônomos estimam que ocorram de 30 a 60 novas em nossa galáxia anualmente. De centenas de bilhões de estrelas na galáxia, esses eventos ocorrem em apenas alguns sistemas. Astrônomos descobriram uma nova lua em 2009. Eles a chamaram de Cate Eridani, ou resumidamente Cate Eri. Os cientistas descobriram que essa nova ocorre em um ciclo de apenas 40 a 50 anos. Na astronomia, distinguimos entre diferentes novas.
Existem as novas clássicas, que brilham a cada dezenas a centenas de milhares de anos. Existem ainda uma série de outros tipos, como novas de hélio ou neon, que dependem dos elementos envolvidos que desempenham um papel na fusão nuclear. Contudo, com Cartier, os astrônomos identificaram um surto de brilho que surgiu e sumiu de forma relativamente rápida. Astrônomos a encontraram 10 dias após seu máximo óptico. Após apenas 13 dias, ela desapareceu por completo. Ainda se sabe muito pouco sobre a estrela dupla em Cartier, e estudos anteriores sugeriram que poderia ser uma nova recorrente, um tipo de explosão de brilho que acende em um curto espaço de tempo e desaparece dentro de 1 a 3 semanas. Essas novas são muito raras e os astrônomos até agora descobriram muito poucas. Por isso, a descoberta em Cartier foi uma pequena sensação para os cientistas. Eles descobriram que Cartier tem um período de órbita de cerca de 61 dias e está a cerca de 16.600 anos-luz de distância. A estrela companheira já deixou a sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell e agora é uma subgigante com um raio de cerca de 3,7 raios solares e uma temperatura de 6.200 Kelvin. O anão branco tem uma massa de cerca de 1,25 massas solares e, portanto, está perto do seu limite de massa. Com apenas 0,2 massas solares a mais, esse cadáver estelar explodiria em uma supernova tipo 1A. Portanto, enorme e possui uma densidade muito baixa. A força gravitacional do anão branco está concentrada em um espaço muito menor. Como resultado, o limite de Roche da grande estrela é facilmente ultrapassado e a matéria é transferida para o anão branco através de um disco de acreção. Um desmembramento semelhante aconteceria com a Lua se ela se aproximasse demais da Terra. A gravidade da Terra seria mais forte do que a força gravitacional que mantém a Lua unida. Aos poucos, nossa Lua se dissolveria diante de nós, criando um anel de rochas ao redor da Terra. Mas voltemos ao assunto. Para Cartier. Felizmente, os astrônomos analisaram fotos de arquivo de Cartier de 1928 a 1954 e não encontraram nenhuma erupção nesse período ou depois. 1969 encontraram. Para descobrir se Cartier é uma nova recorrente, a equipe tentou pesquisar se o sistema mostrava erupções termonucleares de nova com um tempo de retorno de menos de 100 anos. Algumas décadas atrás, a única maneira de provar tal tipo de nova era descobrir 2 ou mais eventos do mesmo sistema. No entanto, é muito difícil observar vários eventos porque eles estão muito distantes no tempo para nós ou a nova simplesmente não era conhecida no passado. Por isso, eles sugeriram os pesquisadores um novo método para detectar novas recorrentes usando a massa do anão branco e sua taxa de agressão. Como tal, entendemos a quantidade de material que chega ao pequeno companheiro do grande estrela por unidade de tempo. Este novo método tem a vantagem de poder ser aplicado à maioria dos sistemas nova e não há necessidade de esperar um século e esperar que a próxima erupção não seja perdida. Eles calcularam que a grande estrela está perdendo material a uma taxa muito alta de cerca de 3,5 x 10⁻⁷ massas solares por ano. O tempo de retorno de Cartier é de apenas 12 anos em média, em resumo. A cada 5 a 50 anos pode ocorrer um evento nova em Cartier. Em arquivos, os cientistas encontraram mais dados que confirmaram que este sistema é uma nova recorrente. Apesar de cerca de metade dos sistemas na Via Láctea serem duplos, os astrônomos conhecem apenas 11 sistemas com novas recorrentes. Portanto, é um fenômeno bastante raro, mas de grande importância, pois uma série de elementos de alto valor são criados em uma nova. Através da explosão da nova, eles são então distribuídos pelo universo e podem se acumular em nuvens de hidrogênio interestelares. Porém, nem todos os elementos mais pesados são gerados em uma nova. São criados elementos até o ferro. Em processos de maior energia, elementos mais pesados, como ouro e urânio, são gerados. E para isso, precisa-se de uma classe de eventos que fazem uma nova parecer velha. Que tipo de evento neste universo pode ser tão poderoso a ponto de criar os elementos mais pesados conhecidos? Supernovas e novas produzem elementos até o ferro. Além disso, a fusão nuclear no interior de estrelas gigantes ou na superfície de anãs brancas não consegue realizar. No capítulo anterior, abordamos o chamado pico de ferro. A fusão de outros elementos em ferro ainda fornece energia. Todas as fusões nucleares subsequentes requerem mais energia do que fornecem.
Por isso, precisamos de eventos que são mais poderosos do que tudo que conhecemos e onde nossa imaginação falha. Embora não seja tão brilhante quanto uma supernova, mas milhares de vezes mais energética do que uma nova, a chamada quilonova pode ser entendida como uma explosão de brilho de uma estrela binária em fusão. Eles ocorrem na fusão de duas estrelas de nêutrons ou na fusão de um buraco negro com uma estrela de nêutrons, onde o companheiro de menor massa é destruído pelas forças de maré do objeto mais massivo. A maior parte da matéria é acretada pelo companheiro mais massivo, mas cerca de 0,001 a 0,01 massas solares da estrela de nêutrons destruída são ejetadas a 10-20% da velocidade da luz. Como a matéria ejetada é muito rica em nêutrons, ela se transforma em elementos em questão de segundos através de processos nucleares. As substâncias resultantes são quase todas radioativas com massas atômicas superiores a 130, tornando as quilonovae fontes dessas substâncias no universo. Contudo, esses elementos radioativos decaem velozmente e a radiação emitida perdura de meio a 10 dias. Às vezes, a matéria ejetada interage com o chamado material circunstelar. Quando a matéria, que se move a 1/5 da velocidade da luz, colide com isso, ocorre uma explosão de rádio que pode ser detectada como um surto de gama. Esses raios agem quase em todo o universo e são um dos eventos mais energéticos que existem. As quilonovas oferecem um raro vislumbre das extremas condições físicas que ocorrem na colisão e fusão de estrelas de nêutrons ou de uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Esses eventos geram temperaturas e pressões que vão muito além do que pode ser alcançado nos laboratórios aqui na Terra. Ao observar as quilonovas e estudar a luz emitida por elas, os cientistas podem coletar informações importantes sobre as propriedades das estrelas de nêutrons e a natureza da força nuclear forte, que é uma das 4 forças fundamentais do universo. Além disso, eles fornecem insights sobre a formação e características dos sistemas binários de estrelas de nêutrons, cruciais para compreendermos as fases finais da evolução estelar. As quilonovas também são importantes por contribuírem para a formação de elementos pesados no universo pelo processo R. Isso acontece quando núcleos atômicos capturam muitos nêutrons rapidamente. As quilonovas liberam muitos nêutrons, oferecendo condições ideais para isso. Assim, ao estudar as quilonovas e os elementos que produzem, os cientistas podem aprofundar nosso entendimento sobre os elementos mais pesados da tabela periódica. Esses elementos pesados estão presentes em nosso dia a dia e são usados em uma variedade de aplicações industriais e tecnologias. O telescópio espacial Hubble, da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, forneceu em 2013 as evidências mais fortes até então de que as explosões curtas de raios gama ocorrem quando 2 pequenos objetos estelares superdensos se fundem. O Hubble observou a bola de fogo desvanecida de uma quilonova em julho de 2013 após uma explosão curta de raios gama, também conhecida como Gamma Ray Burst em inglês, em uma galáxia quase 4 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Previu-se que uma quilonova acompanharia um Gamma Ray Burst curto, mas isso nunca fora observado antes. Niall Tanvir, da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, disse: "Esta observação finalmente resolve o mistério da origem das explosões curtas de raios gama." Tanvir lidera uma equipe de pesquisadores que usaram o telescópio espacial Hubble para investigar o recente Gamma Ray Burst curto que ocorreu. Ele explica ainda que muitos astrônomos, incluindo nosso grupo, já forneceram muitas evidências de que explosões de raios gama que duram mais de 2 segundos são geradas pelo colapso de estrelas extremamente massivas. Mas tínhamos apenas evidências indiretas fracas de que explosões curtas são geradas pela fusão de objetos compactos. Este resultado parece agora fornecer a prova definitiva que suporta este cenário. Em um artigo científico publicado em julho de 2013, Jennifer Barnes e Daniel Kazin, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, apresentaram novos cálculos que previam como os quilonovas deveriam parecer. Seus cálculos mostraram que o mesmo plasma quente que gera a radiação também bloqueia a luz visível, fazendo com que a enxurrada de energia da quilonova seja emitida ao longo de vários dias, na luz infravermelha próxima. No terceiro dia, surgiu uma chance inesperada de testar este modelo.
de junho, quando o telescópio espacial Swift da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço catalogou a explosão extremamente brilhante de raios gama como Gamma Ray Burst 1306b. Embora a explosão inicial de raios gama tenha durado apenas 1/10 de segundo, ela foi cerca de 100 bilhões de vezes mais brilhante do que a subsequente kilonova em flashes. De 12 a 13 de junho, o Hubble procurou o local da explosão inicial e descobriu um objeto vermelho fraco. Uma análise independente dos dados por outro sistema de pesquisa confirmou a descoberta. Observações subsequentes do Hubble no dia 3. Julho mostraram que a fonte havia desaparecido, fornecendo a prova definitiva de que o brilho infravermelho vinha de uma explosão que acompanhou a fusão de dois objetos. E também no 22º. Em maio de 2020, a Terra recebeu bem cedo outra suposta explosão de kilonova. Depois que a radiação viajou quase 5 bilhões e meio de anos-luz, o brilho intenso foi primeiro detectado pelo Observatório Swift da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Então, telescópios em todo o mundo rapidamente voltaram seus olhos para as consequências da explosão. A colisão detectada indicava o evento de kilonova mais brilhante já observado até então. Porém, os dados do telescópio espacial Hubble foram além. Quando o Hubble o observou no infravermelho, o evento era 10 vezes mais brilhante do que o esperado, o que indica que algo inesperado resultou da fusão. Antes das observações com o telescópio Hubble, os cientistas acreditavam que a fusão de duas estrelas de nêutrons resultaria em um buraco negro. Mas esses resultados, descritos em detalhes em uma publicação no Astrophysical Journal, contam uma história diferente. De acordo com a autora do estudo, Wenfei Fong, é possível que a colisão tenha originado uma estrela de nêutrons mais pesada que sobreviveu. Ela disse em um comunicado à imprensa que, em vez de colapsar em um buraco negro, tornou-se um magnetar, uma estrela de nêutrons de rotação rápida que possui grandes campos magnéticos, libera energia para o seu entorno e gera o brilho muito intenso que vimos. Esta é a primeira vez que pesquisadores veem evidências de que estrelas de nêutrons em fusão deram vida a um monstro magnético. Até este ponto, acreditava-se que os magnetars surgiam exclusivamente do colapso de uma estrela gigante que já possuía um alto momento angular. A velocidade de rotação da estrela gigante seria então transferida para o cadáver da estrela de nêutrons quando ela colapsasse em uma supernova de colapso do núcleo. Nesse processo, o momento angular pode ser tão alto que uma estrela de nêutrons gira várias centenas ou até milhares de vezes por segundo ao redor de si mesma, tornando-se um magnetar, um monstro magnético com um campo magnético extremamente forte. A propósito, uma única colher de sopa de uma estrela de nêutrons pesaria 1 bilhão de toneladas, aproximadamente o mesmo que o Monte Everest. Quando a luz do Gamma Ray Burst, 2522 atingiu a Terra, o telescópio espacial Hubble observou o evento em todo o espectro eletromagnético e descobriu que as emissões infravermelhas eram 10 vezes maiores do que o previsto. A explicação mais provável, o remanescente da colisão alimentou energia na emissão. Anteriormente, os cientistas acreditavam que uma fusão de estrelas de nêutrons formava uma estrela de nêutrons pesada e instável, que existia apenas por alguns milissegundos antes de colapsar em um buraco negro. Mas um buraco negro não explicaria a energia adicional que o Hubble viu durante essa kilonova. O coautor do estudo, Tan Moi Laska, disse que os magnetars basicamente têm essas linhas de campo magnético que estão ancoradas na estrela e se movem a cerca de 1000 rotações por segundo, e isso gera um vento magnetizado. Essas linhas de campo rotativas retiram a energia de rotação da estrela de nêutrons formada na fusão e direcionam essa energia para os ejetos da explosão, fazendo o material brilhar ainda mais. Contudo, para confirmar suas suposições, os cientistas precisarão continuar observando essa região do céu. Se realmente um magnetar brilhar mais intensamente, então, dentro de alguns anos, o material ejetado da explosão aparecerá em comprimentos de onda de rádio. Então, os astrônomos terão a prova irrefutável de que os magnetars também podem surgir da fusão de duas estrelas de nêutrons. Outra colaboradora do estudo, Gillian Hastiniat, disse: "Agora que temos uma candidata a kilonova muito brilhante, estou ansiosa pelas novas surpresas que as explosões curtas de raios gama e a fusão de estrelas de nêutrons reservam para nós no futuro. Não podemos esquecer as ondas gravitacionais quando falamos da kilonova. As kilonovas são cruciais na ciência emergente da astronomia de ondas gravitacionais. Estas são pequenas distorções no contínuo espaço-tempo geradas por eventos extremamente energéticos, como a colisão de estrelas de nêutrons ou buracos negros.
A descoberta das ondas gravitacionais inaugurou uma nova era na astronomia, pois nos permite estudar o universo de uma maneira completamente nova. Quilonovas despertam interesse especial por serem fortes fontes de ondas gravitacionais. Quando detectadas por detectores como Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro a Laser e VIRGO, as ondas gravitacionais fornecem informações valiosas sobre sua natureza e os processos extremos que as geram. Nas profundezas do universo, inacessíveis e ainda sempre presentes, supernovas e quilonovas desempenham sua silenciosa sinfonia, um eco cósmico do eterno ciclo de nascimento e morte. Elas testemunham a dualidade do universo, de sua selvageria e graça simultâneas, de sua inevitável destruição e renovação criativa. Elas testemunham processos que ocorrem na galáxia Roda de Fogo, a 21 milhões de anos-luz de distância, contam sobre os surtos de brilho de uma nova recorrente, que experimenta um enorme surto a cada 5 a 50 anos em um sistema binário a uma distância de 16 mil anos-luz, e tratam da gigantesca estrela Betelgeuse, que provavelmente ainda não explodirá em uma supernova e precisará de alguns milhares de anos até que proporcione um espetáculo celestial para nós. O fascinante mundo das novas e supernovas sempre nos deixa maravilhados. E não podemos esquecer aquele evento que resulta na criação de elementos muito pesados como o ouro, as quilonovas, que ocorrem quando duas estrelas de nêutrons colidem uma com a outra. Energias imensas estão em jogo aqui, elementos além do ferro são fundidos e até mesmo um breve surto de raios gama é criado. O resultado dessa fusão é, então, ou uma estrela de nêutrons como magnetar ou um buraco negro, duas das classes de objetos mais extremas que existem em nosso universo. Descobertas de quilonova até agora foram apenas algumas e hoje lidamos com duas, uma das quais talvez tenha resultado na criação de um magnetar. Gostaria de recomendar a vocês o meu documentário sobre magnetars. Neste, exploramos esses objetos misteriosos e observamos de perto pulsares e magnetars, que possuem velocidades de rotação mais altas do que seus irmãos e irmãs. Essas explosões estelares e fusões são tanto um lembrete de nossa mortalidade quanto uma prova da criatividade inestimável do universo. São momentos de transformação e novos começos, que nos lembram que, até mesmo na morte, nova vida pode surgir. Eles nos lembram que até mesmo no aparente fim reside o potencial para o início. E assim concluímos com a ideia de que em nosso minúsculo ponto azul, não somos apenas testemunhas desses eventos cósmicos, mas parte deles. Somos feitos de poeira estelar, dos elementos que nasceram nesses fogos de artifício distantes. Somos filhos do universo, moldados pelas mesmas forças que produzem esses grandiosos espetáculos de luz. Nesse sentido, todos nós somos, à nossa pequena maneira, explosões estelares. Explosões estelares são fenômenos fantásticos, mas seus restos são ainda mais impressionantes. Uma foto tirada em abril de 2023 pelo telescópio espacial James Webb no espectro infravermelho médio mostra os impressionantes restos da supernova Cassiopeia A ou Cas-A, que se originou de uma explosão estelar há cerca de 340 anos, em perspectiva terrestre. Cassiopeia A representa o mais recente resquício conhecido de uma supernova massiva na galáxia e permite aos astrônomos estudar a morte de uma estrela. As cores e estruturas da imagem de Cassiopeia A são fascinantes e cientificamente reveladoras. Na casca externa da bolha são visíveis véus laranja e vermelho criados por poeira quente. Aqui, o material ejetado da estrela explodida colide com o gás e a poeira circundantes. Dentro da casca externa é possível identificar filamentos brilhantes e irregulares de cor rosa, que estão cheios de grumos e nós. Este material vem diretamente da estrela e brilha devido a uma combinação de vários metais pesados como oxigênio, argônio e neon, além de emissões de poeira. Os pesquisadores ainda precisam identificar as várias fontes de emissão. Na cavidade central, é possível identificar neblinas mais fracas compostas por material estelar. Uma faixa verde notável se estende pela direita da cavidade central e foi apelidada pelos pesquisadores de monstro verde, devido à sua forma e complexidade. Uma questão científica que os astrônomos podem responder através de Cassiopeia A é sobre a origem da poeira cósmica. Observações indicam que mesmo galáxias jovens no início do universo possuem muita poeira. Para explicar a origem dessa poeira, devem-se considerar as supernovas, que lançam grandes quantidades de metais pesados, componentes básicos da poeira, no espaço.
Contudo, observações prévias de supernovas não elucidaram definitivamente como a vasta quantidade de poeira nessas galáxias primordiais se formou. Ao estudar Cassiopeia A com o telescópio Webb, os astrônomos buscam entender melhor o conteúdo de poeira e, consequentemente, nossa própria origem. Em Cassiopeia A, os cientistas podem resolver espacialmente regiões com diferentes composições de gás e investigar quais tipos de poeira se formaram nessas regiões. Supernovas como a que formou Cassiopeia são cruciais para a vida como a conhecemos. Elas espalham elementos como o cálcio em nossos ossos e o ferro em nosso sangue no espaço interestelar, semeando assim novas gerações de estrelas e planetas. Ao entendermos o processo de explosão das estrelas, exploramos nossa própria história de origem, pois o Sol surgiu de uma nuvem interestelar que foi previamente alimentada com elementos mais pesados. Esses elementos pesados vieram de várias explosões de supernovas. Quando acumulou massa suficiente para formar a jovem estrela-Sol, os elementos pesados também estavam presentes não apenas na estrela, mas também em seu disco circunstelar, a partir do qual se formaram os planetas, asteroides e cometas do Sistema Solar. Portanto, da morte das estrelas surgiu algo novo, e até deu a um planeta a possibilidade de desenvolver vida complexa. Cassiopeia A se estende por cerca de 10 anos-luz e está a 11.000 anos-luz de distância na constelação de Cassiopeia. A imagem, capturada com o telescópio espacial James Webb, exibe detalhes com uma precisão inédita em relação a imagens infravermelhas anteriores. Cassiopeia é um remanescente de supernova prototípico que já foi estudado por vários observatórios terrestres e espaciais, incluindo o Observatório de Raios X Chandler da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Ao combinar observações em diferentes comprimentos de onda, os cientistas podem compreender melhor o remanescente da supernova. Chegamos a estrelas muito superiores às supernovas quando olhamos para outra imagem do telescópio espacial James Webb, que mostra a estrela Wolf-Rayet 124. As estrelas Wolf-Rayet são raras, estrelas massivas que estão prestes a explodir em supernova. O telescópio espacial James Webb retratou a estrela Wolf-Rayet WR124 com uma precisão de detalhes inédita. Ao redor da estrela, estende-se uma auréola marcante de gás e poeira que brilha na luz infravermelha. Essas nebulosas turbulentas ao redor de estrelas são berçários de poeira cósmica, composta por metais pesados que têm um papel importante no universo moderno, inclusive na vida na Terra. WR2022 foi observado em detalhes pela primeira vez pelo telescópio espacial James Webb em junho de 2022. Essa estrela situa-se a 15.000 anos-luz de distância na constelação de Flecha. Ele possui 30 massas solares e já expeliu material equivalente a 10 massas solares. À medida que o gás expelido flui para longe da estrela e esfria, forma-se poeira cósmica, que brilha intensamente na luz infravermelha detectada pelo telescópio Webb. A origem da poeira cósmica é de grande interesse para os astrônomos. Apesar das importantes funções da poeira interestelar nas galáxias, há mais poeira do que as teorias atuais conseguem explicar sobre sua origem. O telescópio Webb permite aos astrônomos examinar detalhes na poeira cósmica, melhor visível em comprimentos de onda infravermelhos. Estrelas como WR124 ajudam os astrônomos a entender um período crucial na história inicial do cosmos. Estrelas moribundas fertilizaram o jovem universo com metais pesados formados em seus núcleos centenas de milhões de anos após o Big Bang. As estrelas de Wolf-Rayet são estrelas excepcionalmente quentes, luminosas e massivas que estão em um estágio avançado de seu desenvolvimento. Elas foram descobertas em 1867 pelos astrônomos franceses Charles Wolf e Georges Rayet, em homenagem aos quais foram nomeadas. Essas estrelas são conhecidas por suas intensas ventanias estelares, que expelem material para o espaço interestelar a velocidades de milhares de quilômetros por segundo. As camadas externas dessas estrelas consistem principalmente em metais pesados como carbono, nitrogênio e oxigênio, com hidrogênio presente em quantidades mínimas ou inexistentes. As estrelas Wolf-Rayet são extremamente raras e representam apenas cerca de uma em cada 100.000 estrelas em nossa Via Láctea. A formação de estrelas Wolf-Rayet é devida à sua grande massa. Essas estrelas têm pelo menos 20 massas solares, algumas podendo até atingir 200 massas solares. Devido ao seu enorme tamanho, consomem seu combustível nuclear no núcleo muito rapidamente, resultando em uma vida útil curta de apenas alguns milhões de anos, em contraste com estrelas de menor massa como o nosso Sol, cuja vida útil é de cerca de 10 bilhões de anos.
Durante seu desenvolvimento, as estrelas Wolf-Rayet perdem muita massa por fortes ventos estelares, formando nebulosas luminosas complexas ao seu redor. Essas nebulosas são ricas em metais pesados e representam uma fonte importante para o enriquecimento do meio interestelar com elementos pesados, necessários para a formação de planetas e vida. Finalmente, a vida de uma estrela Wolf-Rayet termina em uma espetacular explosão de supernova, ou, em alguns casos, em um evento ainda mais rico em energia, conhecido como explosão de raios gama. Explosões de raios gama, em inglês Gamma Ray Bursts, ou GRBs, são os eventos eletromagnéticos mais energéticos e brilhantes no universo observável. Eles emitem radiação gama extremamente intensa, que por um curto período de tempo supera o brilho de todas as outras estrelas em sua galáxia. Os surtos de raios gama foram descobertos acidentalmente nos anos 1960, quando satélites militares americanos buscavam sinais de testes nucleares soviéticos secretos. Existem dois tipos principais de surtos de raios gama, curtos e longos. Os surtos de raios gama curtos duram menos de 2 segundos e são causados pela colisão de objetos compactos como estrelas de nêutrons ou buracos negros. Os surtos de raios gama longos, com duração superior a 2 segundos, estão relacionados ao colapso de estrelas massivas, os colapsares. Essas estrelas massivas, geralmente Wolf-Rayet, terminam suas vidas em uma enorme bola de fogo. Os surtos de raios gama longos interessam astrônomos, pois fornecem dados relevantes sobre formação e evolução de estrelas massivas. O colapso de uma estrela massiva em um surto de raios gama resulta em um objeto extremamente compacto como um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Nesse processo, uma grande parte da matéria da estrela é ejetada em 2 jatos opostos que se movem a uma velocidade próxima à da luz. Se os jatos estiverem direcionados para a Terra, os astrônomos podem detectar a radiação gama que emitem. A observação de explosões de raios gama permite aos pesquisadores investigar o ambiente e as condições em que essas estrelas massivas se formaram e oferece insights sobre o enriquecimento químico do meio interestelar que leva à formação de planetas e vida. Explosões de raios gama também são de interesse especial, pois podem servir como faróis cósmicos que ajudam os astrônomos a medir as distâncias para galáxias distantes e a expansão do universo. Em 1987, astrônomos observaram um evento extremamente raro. No dia 24, em fevereiro deste ano, foi descoberta uma supernova chamada Supernova 1987A, que explodiu na Grande Nuvem de Magalhães a uma distância de 157 mil anos-luz. Na época, os astrônomos esperavam uma estrela de nêutrons como remanescente da supernova, mas nenhum foi encontrado. Até hoje, finalmente foram encontradas evidências do estrela de nêutrons que surgiu desta explosão estelar. Observações com o radiotelescópio Atacama Large Millimeter Submillimeter Array e um novo estudo teórico revelam uma resposta para o estranho mistério do paradeiro desta estrela de nêutrons. Desde que os astrônomos viram a supernova 1987A no céu noturno, eles estavam à procura deste resíduo de explosão. Em muitas explosões de supernovas, de fato, resta uma estrela de nêutrons, uma espécie de cadáver estelar ultracompacto da estrela predecessora. Esses restos estelares geralmente são encontrados no centro da matéria estelar lançada nas vastidões do espaço. Portanto, também se esperava encontrar uma estrela de nêutrons na supernova 1987A. No entanto, como não foram encontradas provas e indícios de sua existência, os astrônomos assumiram que, em vez disso, um buraco negro poderia ter se formado como remanescente da supernova. Por décadas, os cientistas se perguntavam o que estava no centro dessa explosão estelar e olhavam ansiosamente por um sinal do exótico cadáver estelar que se escondia atrás de uma nuvem de poeira muito densa, originada da supernova. Observações com o radiotelescópio Atacama Large Millimeter Submillimeter Array no deserto de Atacama forneceram, após décadas de busca, a primeira indicação do nêutron star desaparecido. Imagens de extrema alta resolução mostram uma mancha quente no núcleo empoeirado de supernova 1987A, que é mais brilhante do que seu entorno e está localizada no local presumido do neutron star. Ficamos muito surpresos ao ver essa mancha quente que surgiu de uma espessa nuvem de poeira no remanescente da supernova, disse Mikako Matsura da Universidade de Cardiff e um membro da equipe que analisou os dados da Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Deve haver algo na nuvem que aquece a poeira e a faz brilhar.
Por isso, sugerimos que o neutron star esteja escondido na nuvem de poeira. Portanto, a existência da estrela de nêutrons não está definitivamente confirmada, sendo apenas uma suposição. Os astrônomos ficaram entusiasmados, finalmente encontraram uma resposta para um mistério de décadas. No entanto, eles estavam surpresos com uma coisa. O neutron star brilhava muito. Eles naturalmente se perguntavam por que a estrela morta estava tão quente e brilhante. Matsuura também encontrou alguma resposta para isso? A equipe por trás da astrônoma aponta para a jovem idade das células estelares e sugere que esta estrela de nêutrons, que surgiu apenas 33 anos atrás, ainda é muito jovem e, portanto, muito quente. Antes da recente descoberta da estrela de nêutrons, modelos computacionais e cálculos dos astrônomos previam a localização e as características do cadáver estelar, incluindo o astrofísico Danny Page, da Universidade Nacional Autônoma do México, que, em seu estudo teórico, previu a existência do remanescente e de uma nuvem de poeira quente que circunda a estrela de nêutrons. O cadáver estelar ilumina essa nuvem de poeira, tornando-a mais quente, um efeito que os astrônomos, incluindo Danny Page, previram. Porém, os modelos do astrofísico previram ainda mais. A explosão extremamente poderosa da supernova lançou a estrela de nêutrons para longe de seu local de origem, acelerando-a a centenas de quilômetros por segundo. Na verdade, os cientistas encontraram a estrela de nêutrons um pouco afastada de seu local de origem. Ele também tem aproximadamente a temperatura calculada de 5 milhões de graus Celsius. Essa temperatura forneceu energia suficiente para explicar o brilho da mancha de poeira que os astrônomos encontraram e que se acredita estar escondendo a estrela de nêutrons. Os astrônomos desconhecem o tamanho exato da estrela de nêutrons. O tamanho desses corpos estelares geralmente varia entre 15 e 25 quilômetros. Uma colher de chá de matéria de estrela de nêutrons pesaria vários bilhões de toneladas, algo equivalente a um grande monte na Terra. O nêutron estrela descoberto também tem apenas 33 anos, tornando-o o exemplar mais jovem de sua espécie encontrado dentro e fora da Via Láctea. O segundo nêutron estrela mais jovem que conhecemos está no remanescente da supernova Cassiopeia A uma distância de 11 mil anos-luz e tem 330 anos de idade. No entanto, o nêutron estrela em supernova 1987 A está cerca de 15 vezes mais distante do que o de Cassiopeia A e está extremamente longe, na grande nuvem de Magalhães, uma galáxia anã que a Via Láctea possui dezenas em seu halo. Apenas uma mancha de poeira foi encontrada ao redor da estrela, aparentemente iluminada pelo cadáver estelar. No entanto, uma confirmação visual ainda está pendente. Para isso, os astrônomos precisam esperar até que a poeira e o gás ao redor da estrela de nêutrons se dissipem, para poderem fornecer uma imagem clara que comprove a existência da estrela. Portanto, vocês veem que nada está definido em pedra, só podemos talvez esperar décadas ou séculos até que a poeira e o gás ao redor desta estrela de nêutrons finalmente se dissipem, para que possamos obter uma imagem clara desta estrela. No fim do universo, quando as últimas estrelas já tiverem desaparecido há muito tempo e qualquer fonte de luz do cosmos tiver se esgotado, haverá uma espécie de explosão, que será a última no espaço, de acordo com um físico. Ela é chamada de supernova anã negra e representa o tipo de evento que iluminará o universo pela última vez. Esse novo tipo de supernovas é uma variante especial que ainda não ocorreu em lugar algum do cosmos. De acordo com o estudo que prevê essas explosões, elas devem ser os últimos eventos do universo, que em seu fim será um lugar frio e estéril, com uma temperatura próxima ao zero absoluto. Até agora é assim com as supernovas. O desenvolvimento das estrelas, ou seja, seu tempo de vida e sua morte, é determinado por sua massa. Estrelas com 10 ou mais massas solares explodem como supernovas, muitas vezes por causa do colapso de seu núcleo. O resultado final é um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Antes dessas estrelas explodirem, elas geram em seu interior muitos elementos mais pesados, como o oxigênio, sem os quais, por exemplo, a vida na Terra não seria possível. Esta classe de supernovas é chamada de supernova de colapso do núcleo, porque o núcleo das estrelas não pode mais fundir material e, por assim dizer, não pode mais resistir à gravidade. Contudo, só estrelas de menor massa produzem no máximo carbono em seus núcleos e encerram suas vidas de modo relativamente discreto. Elas descartam camadas externas, mantendo apenas o núcleo. Este agora é chamado de anão branco, porque é muito denso e extremamente pequeno. Ao longo de trilhões de anos, esses cadáveres estelares esfriam e se tornam menos brilhantes, até que finalmente podem ser chamados de anões negros.
Um novo artigo que foi publicado na renomada revista britânica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society descreve como esses anões negros explodirão como supernovas e iluminarão o universo uma última vez. Segundo o artigo, essas supernovas ocorreriam assim. Um processo quântico chamado fusão picnonuclear faria as estrelas explodirem. Normalmente, as estrelas são alimentadas por processos termonucleares, onde altas temperaturas e pressões superam as forças de resistência elétrica dos núcleos atômicos, permitindo a fusão de átomos em novos e maiores elementos. No entanto, na fusão picnonuclear, um efeito chamado tunelamento quântico permite que os núcleos atômicos se aproximem mais do que normalmente fariam. Ao longo de bilhões de anos, fusões picnonucleares transformariam lentamente os elementos em um anão branco. Transformar o anão preto em ferro, o último elemento que pode ser gerado pela fusão nuclear. Essas reações, de acordo com o autor do artigo, o físico Matt Kaplan, exigiriam um período de tempo abstratamente longo. Assim, poderíamos esperar 1 milhão de anos e nenhuma única fusão nuclear aconteceria em um anão negro. Para comparação, nosso Sol funde 10 elevado a 38 prótons por segundo. Fusionar a massa completa de um anão negro, que é aproximadamente uma ou menos massas solares, em ferro, levaria um vertiginoso 10 elevado a 1100 ou 10 elevado a 32 mil anos. Se você fosse escrever um número correspondente em uma página A4 média, precisaria de um livro inteiro de dimensões correspondentes. Um número tão grande não pode mais ser expresso com expressões normais ou palavras e parece se estender até o infinito. Outra comparação. Físicos esperam que os últimos buracos negros evaporem em um período de tempo de cerca de 10 elevado a 100 anos devido à radiação de Hawking, o que, em comparação com o tempo que os anões negros levam para se tornarem supernovas, é um período ridiculamente curto, mas para nós ainda representa uma eternidade. Anões negros produziriam ferro suficiente até que eventualmente fossem esmagados pelo seu próprio peso. O colapso causaria uma implosão e lançaria as camadas externas do anão negro. No entanto, essa classe teórica de supernovas só ocorreria em anões negros entre 1,16 e 1,35 massas solares que se originam de sóis com cerca de 6 a 10 massas solares. Cerca de 1% de todas as estrelas atuais possuem essa massa. Kaplan estima que, antes do fim do universo, cerca de 10 elevado a 21, ou 1 bilhão de trilhões dessas supernovas poderiam ocorrer. Além disso, as explosões resultantes seriam muito menores e com menos energia do que seus irmãos maiores, as supernovas de colapso de núcleo ou de instabilidade de pares. Após as últimas explosões, nada mais no universo emitiria luz. As supernovas de anões negros, portanto, seriam as últimas bastiões de luz em um cosmos que lentamente sucumbe à escuridão.